Medicina legal, é divertido. Isso é de investigação? Tá dentro da investigação. Eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios, trabalhei com local de crime e... Então, assim, você, né, uma pessoa foi morta, você chega lá e você precisa analisar o local, descobrir o que aconteceu, qual foi a arma que foi utilizada, quais são as lesões que aquela pessoa sofreu, né? Então a gente estuda tudo isso dentro de medicina legal. Toxicologia, traumatologia, asfixiologia, sexologia, tudo dentro da medicina legal. Entendi. É um misto de investigação com medicina, com direito. Ô, louco. Então, dá um exemplo. Por exemplo, rolou um crime, sei lá. Vou te dar vou dar um caso. Me dá um caso. Um caso legal. Então imagina que você chega num local de homicídio e você vê a vítima é um homem, ele tem uma corda em volta do pescoço e ele está preso no registro do banheiro. Sabe o registro do banheiro? Aquele negócio que fica lá em cima, né? Aquela que você fecha e tal. Então, aquilo normalmente é uma estrutura bem forte, às vezes as pessoas usam para se matar. Coloca lá a cordinha e tal e ele está lá naquela posição. Aí você chega lá e você começa a ler o corpo. Né, entender quais são os sinais que estão, né, os sinais característicos de asfixia e tal, e você percebe que não está batendo muito certo. Porque, por exemplo, os livores cadavéricos, né, hoje, você, a Cris, a gente tem mais ou menos 6 litros de sangue circulando no corpo. Tá? E tem uma bomba, que é o coração, que está bombando esse sangue. Quando a gente morre, o coração para de bater. Então o sangue ele funciona, né, ele vai parar de circular por força da bomba, ele vai se depositar. Quando ele se deposita, ele forma essas manchas. E essas manchas têm uma relação com a forma como o corpo está. Então, a gente chega no local e a gente vê que as manchas, né, as hipóstases, não são compatíveis com a posição do cadáver. E aí você começa a entender, bom, então esse cara aqui, na verdade, ele estava caído no chão, né? Alguém pegou ele, pendurou e falou que foi um suicídio. Exato. Só pela mancha do corpo. Por um sinal cadavérico do corpo. Aí você vai pensar, bom, quando a pessoa morre asfixiada, ela tem algumas características no pescoço, ela tem, dependendo, né, do ponto do laço, vai ter equimoses no lado do pescoço que vão sinalizar que, né, ela ficou pendurada, vai ter fratura em alguns ossos, em outras coisas assim. Então você lê o corpo com o objetivo de descobrir se aquilo que está aparente é verdade. Né? Por exemplo, aquele caso da menina da Nardoni, né? Que, se eu não me engano, os pais alegaram que ela caiu da janela, né? E como que dá pra descobrir se ela caiu ou foi empurrada, se Então, isso é um pouco mais difícil. A queda é muito parecida. É um pouco mais difícil de você ler o corpo e saber essa dinâmica. Mas eu não lembro se vocês lembram do caso da menina Sofia? A Sofia é uma menina de 4 anos que morreu asfixiada. O pai disse que ela tinha morrido com uma sacola na cabeça. Eu trabalhei na investigação desse caso, né? E quando eu cheguei, né, o que o pai falou? Ele falou que ele entrou no banho e que a menina tinha asfixiado, né, com uma sacola plástica. Acontece, existe. Isso é um acidente, né? Aqui a gente da criança brincar, né? A gente não tem nenhuma sacola plástica na mão, mas a sacola do supermercado ela é muito fininha e ela forma uma válvula na boca da criança, né? Quando ela expira, o ar sai e quando ela inspira, faz um decréscimo de pressão e o saco plástico vem em direção à boca e faz essa válvula e impede a respiração. Quando a gente chegou, eu cheguei no local de homicídio, né? O crime tinha, né? O fato tinha acabado de acontecer. A primeira coisa que eu fiz foi, né, pedir para o perito medir o saco plástico, medir a circunferência da cabeça. Já quando eu peguei no plástico, eu já senti que ele era muito grosso, que não era compatível com a função da válvula. A gente já começa a trabalhar esse caso, a gente levou eles para a delegacia, ouviu todo mundo, acompanhei a necrópsia, depois a gente... né, na necrópsia, o que a gente percebeu? A menina tinha o tímpano perfurado. Então, perfuração de tímpano não tem nenhuma relação com asfixia no saco plástico. Né? Então, o que a gente descobriu? Ela tinha uma colônia de bactérias dentro do pulmão que era compatível com o estômago. Então, quer dizer, como que o vômito foi parar dentro do pulmão numa asfixia? Não é característico, entende? Ela tinha... Caralho, que maluquice. Exato. E daí o que né? Até hoje o pai ele nunca confessou, né? A minha teoria, analisando o que aconteceu, é que... Ele tá preso? A menina... Ele ficou preso muito tempo, mas ele, né, acabou sendo solto por um determinado tribunal. Ele... Na minha teoria, ele deve ter dado um tapa na menina, porque ele é destro e era o ouvido esquerdo
dela, que estava perfurado. Então ele deve ter dado um tapa na menina, perfurou o tímpano. Perfuração de tímpano causa uma dor muito grande, muito intensa, a criança chora. Às vezes, quando a criança chora muito, ela não vomita. Né? Ela, então, chorou, vomitou, ele deve ter tentado tampar a boca dela, por causa do choro, a intensidade e tal, no desespero. Ela acabou aspirando vômito, acabou sufocando, morreu asfixiada. Né? Aí ele deu um banho na menina, ele lavou ela, ele estancou o sangramento do ouvido com um pedaço de papel higiênico e colocou o saco plástico na cabeça e forjou essa história. Então a importância da medicina legal é essa, é analisar a narrativa, analisar a vida real e ver se as coisas batem. Se não bater, algo está errado. A gente prendeu ele no dia do funeral da menina. No funeral da menina a gente saiu com ele preso. Né? Ficou preso. Mas como vocês puderam prendê-lo? Eu representei pela prisão preventiva, né? Temporária e depois a preventiva dele. Mas não foi flagrante delito. Entendi. Mas aí você apresentou essa teoria... Isso, a gente ficou 3 dias sem dormir. A primeira vez que eu dormi foi no necrotério, esperando a necrópsia. A segunda vez que eu dormi nesses 3 dias foi no fórum, esperando o juiz da prisão.